Marian Rojas. Stapé dedicou 15 anos ao estudo da comunicação emocional entre casais. E nesse tempo, ela descobriu algo que mudou completamente a forma como orienta mulheres em relacionamentos. Ela descobriu que existem 5 perguntas específicas. 5 perguntas que, quando feitas no momento certo, da forma certa, com a energia certa, desarmam completamente as defesas masculinas. E quando um homem baixa suas defesas emocionais, algo profundo acontece. Ele não apenas responde, ele se revela. Ele se abre de uma forma que ele mesmo não sabia que era capaz. E você precisa entender uma coisa antes de conhecer essas perguntas. A maioria das mulheres faz perguntas erradas. Perguntas que ativam o modo defensivo dele. Onde estamos? O que você sente por mim? Por que você não me procura mais? Essas perguntas não são erradas porque são diretas. São erradas porque carregam pressão, carregam cobrança, carregam insegurança disfarçada de curiosidade. E homens têm um radar emocional muito mais afiado do que você imagina. Eles sentem quando uma pergunta é uma armadilha, quando uma pergunta é um teste, quando uma pergunta é uma forma de você conseguir a resposta que você quer ouvir, não a verdade que ele sente. E aí o que ele faz? Ele se fecha. Ele responde de forma vaga. Ele muda de assunto. Ele vira o celular para você e diz: "Estou aqui, não estou?" E você fica frustrada porque não conseguiu a conexão que buscava. Não conseguiu a profundidade que você queria. E ele fica irritado porque sentiu que foi colocado contra a parede de novo. E a distância entre vocês dois aumenta um pouco mais. Marian Rojas viu esse padrão se repetir centenas de vezes no consultório dela. E foi por isso que ela começou a pesquisar. O que faz um homem se abrir? O que faz um homem baixar as defesas? O que faz um homem querer compartilhar o que ele realmente sente? Não o que ele acha que você quer ouvir. E depois de anos de estudo, conversas com homens, análise de relacionamentos que funcionam versus relacionamentos que morrem lentamente, ela chegou a 5 perguntas. 5 perguntas que funcionam porque elas não ameaçam, elas não cobram, elas não julgam, elas simplesmente abrem espaço. E homens respondem a espaço, não a pressão. Antes de eu te contar quais são essas perguntas, deixa eu te contar a história de Ana, 32 anos, relacionamento de 4 anos com Bruno. E ela estava perdendo ele. Não de forma dramática, não com brigas ou traições, mas ela estava perdendo ele na forma mais dolorosa que existe. Ele estava ali, fisicamente, mas emocionalmente, cada vez mais distante. Conversas cada vez mais superficiais, sexo cada vez mais mecânico. Ela perguntava: "O que está acontecendo?" Ele respondia: "Nada, está tudo bem." Ela insistia: "Eu sinto que você está diferente." Ele se irritava: "Você sempre acha que tem algo errado." E Ana chegou no consultório de Marian destruída, porque ela sabia. Ela sabia que se continuasse assim, um dia ele ia acordar e perceber que não sentia mais nada, e ia terminar. E ela não ia nem entender o que aconteceu. Porque ela tentava se comunicar, ela tentava perguntar, ela tentava entender. Mas quanto mais ela tentava, mais ele se fechava. E Marian olhou para Ana e disse a coisa mais importante que você precisa entender sobre homens. Eles querem se abrir. Eles querem conexão emocional profunda, tanto quanto você. Mas eles precisam sentir que é seguro fazer isso. E suas perguntas atuais não estão criando segurança. Estão criando ameaça. E aí, Marian ensinou para Ana as 5 perguntas. E disse: "Escolhe uma, só uma. E faz essa pergunta para ele num momento de calma. Não depois de uma briga. Não quando você está tensa. Não quando ele está cansado. Escolhe um momento em que vocês dois estão bem. E faz a pergunta. E depois cala. Não completa. Não explica. Não interpreta a resposta dele. Só escuta." E Ana escolheu a pergunta número 3. E fez.
E o que aconteceu mudou o relacionamento deles completamente. Mas antes de eu te contar o que Bruno respondeu, você precisa entender por que essas perguntas funcionam. Marian explica que homens constroem defesas emocionais desde muito cedo. Eles aprendem que mostrar vulnerabilidade é fraqueza, que compartilhar medo é expor-se, que falar sobre inseguranças é dar armas para o outro usar contra eles. E aí eles constroem muros. Muros que protegem, mas muros que também isolam. E com o tempo, esses muros ficam tão altos que nem eles mesmos conseguem mais acessar o que está do outro lado. Eles mesmos perdem contato com o que sentem de verdade. E quando você faz uma pergunta direta, você não está atravessando esses muros. Você está batendo neles. E ele sente o impacto e reforça o muro. Mas quando você faz uma pergunta que cria espaço, que convida sem exigir, que demonstra curiosidade genuína sem julgamento, algo diferente acontece. O muro não precisa ser derrubado. Ele se abre, como uma porta, e ele entra em contato com camadas dele que ele mesmo esqueceu que existiam. Primeira pergunta. O que você estava pensando naquele momento em que você ficou em silêncio? Essa pergunta é poderosa porque ela faz duas coisas. Primeiro, ela valida que você percebeu algo. Você percebeu que ele estava processando algo, que ele estava em um mundo interno. E você não está cobrando. Você está perguntando. Você está interessada. Segundo, ela dá permissão para ele compartilhar pensamentos que ele normalmente guardaria. Porque a maioria dos homens acha que seus pensamentos internos não interessam, que são irrelevantes, que ninguém quer realmente saber. E quando você pergunta com curiosidade genuína, você está dizendo: eu quero saber, seus pensamentos importam para mim. Marian conta o caso de Fernanda, que fez essa pergunta para o marido dela depois de um jantar em que ele ficou quieto por uns 10 minutos. Ela normalmente perguntaria: está tudo bem? E ele responderia: sim, só cansado. Fim da conversa. Mas dessa vez ela perguntou: o que você estava pensando naquele momento em que você ficou em silêncio? E ele olhou para ela surpreso e começou a falar. Ele falou que estava lembrando do pai dele, que naquele dia fazia 3 anos que o pai tinha morrido, e que ele estava pensando em como o pai nunca disse para ele que era orgulhoso dele, e como ele queria ter tido mais tempo. E Fernanda ficou em silêncio, e só escutou. E no final ele disse: obrigado por perguntar. Eu não sabia que eu precisava falar sobre isso. 3 anos de casamento. E ela nunca tinha ouvido isso. Não porque ele escondia, mas porque ela nunca tinha feito a pergunta certa. Ela sempre perguntava: está tudo bem? E essa pergunta tem uma resposta automática: sim, está tudo bem. Mas quando você pergunta: o que você estava pensando? Você está abrindo espaço para ele compartilhar o que realmente está acontecendo dentro dele. E homens raramente recebem esse espaço. E quando recebem, eles usam. Segunda pergunta. O que te faz sentir mais vivo? Essa pergunta desarma porque ela não é sobre o relacionamento. Ela é sobre ele, sobre quem ele é, quando não está tentando ser o que os outros esperam. Marian Rojas. Stapé explica que homens passam a vida inteira tentando cumprir expectativas, ser o provedor, ser o forte, ser o que resolve problemas. E no processo, eles perdem contato com o que realmente os move, com o que realmente os faz sentir que estão vivendo, não apenas existindo. E quando você faz essa pergunta, você está dizendo: eu quero conhecer você de verdade. Não o papel que você desempenha, não a versão editada que você mostra para o mundo, mas você, o que te acende por dentro, o que te tira do piloto automático. E isso é raro. Porque a maioria das conversas que ele tem é sobre o que ele faz, não sobre o que ele sente, sobre resultados, não sobre experiências, sobre o externo, não sobre o interno.
Marian Rojas Estapé contou sobre Ricardo. 40 anos. Casado há 15. A esposa dele fez essa pergunta numa sexta à noite. E ele ficou uns 30 segundos em silêncio. E ela quase preencheu o silêncio, mas se segurou e esperou. E ele disse: "Sabe quando eu dirijo sozinho e coloco uma música que eu ouvia quando era mais jovem? Naquele momento, eu me sinto mais vivo. Porque eu lembro de quem eu era quando nada ainda tinha acontecido. Quando tudo ainda era possível. E eu sinto falta dessa pessoa. Eu sinto falta de mim." E a esposa dele começou a chorar. Porque ela entendeu. Ela entendeu que ele estava carregando uma saudade dele mesmo. E que ela nunca tinha percebido. Porque ela sempre perguntava: "Como foi seu dia? Está tudo bem no trabalho?" Perguntas funcionais. Perguntas sobre o que ele faz, não sobre quem ele é. E essa pergunta: "O que te faz sentir mais vivo?" é a pergunta sobre quem ele é. E homens são sedentos por serem vistos além dos papéis que desempenham. Terceira pergunta: do que você tem medo que ninguém sabe? Essa é a pergunta mais poderosa e a mais arriscada, porque ela toca na vulnerabilidade mais profunda. Marian Rojas Estapé ensina que todo mundo tem medos secretos. Medos que eles não compartilham porque têm vergonha, porque acham que se falarem em voz alta, vão se tornar mais reais, porque têm medo de serem julgados. E homens carregam medos enormes. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de perder o que construíram, medo de decepcionar, medo de envelhecer e perceber que desperdiçaram a vida. Mas eles não falam sobre esses medos. Porque foi ensinado para eles que homem não tem medo. Ou se tem, guarda para si. E aí eles carregam esses medos sozinhos. E esses medos viram monstros. E esses monstros crescem no escuro. E quando você faz essa pergunta: do que você tem medo que ninguém sabe? Você está acendendo uma luz. Você está dizendo: é seguro compartilhar isso comigo. Eu não vou julgar. Eu não vou usar contra você. Eu só quero entender. Ana fez essa pergunta para o Bruno. E ele olhou para ela assustado. E ela viu a defesa subindo. Ela viu ele prestes a desviar, prestes a fazer uma piada, prestes a mudar de assunto. Mas ela segurou o olhar dele e esperou. E depois de um silêncio que pareceu uma eternidade, ele disse: eu tenho medo de que um dia você acorde e perceba que pode ter coisa melhor. Eu tenho medo de não ser suficiente para você, e por isso eu me afasto. Porque se eu me afastar primeiro, dói menos quando você for embora. E Ana entendeu tudo. Entendeu porque ele estava distante. Entendeu que não era sobre ela ter feito algo errado. Era sobre ele estar com tanto medo de perdê-la, que estava se protegendo, perdendo ela aos poucos. E ela disse: eu não vou a lugar nenhum. E ele desabou. E eles conversaram por horas, pela primeira vez em meses. Ele falou de verdade, e ela escutou de verdade. E o relacionamento que estava morrendo voltou a respirar. Mas você precisa entender que essa pergunta só funciona se você estiver genuinamente pronta para ouvir a resposta. Porque a resposta pode te machucar. Pode ser um medo que envolve você. Pode ser algo que você não quer ouvir. E se você reagir com julgamento, com mágoa, com defesa, você não só não vai conseguir a abertura que busca, você vai fechar a porta permanentemente. Então, só faça essa pergunta se você estiver disposta a segurar o espaço, a escutar sem interromper, a validar sem tentar consertar. Quarta pergunta: que versão de mim te faz sentir mais seguro? Essa pergunta é revolucionária porque ela inverte o script. Normalmente, mulheres perguntam: como eu posso te fazer feliz? O que você quer de mim? Mas essas perguntas colocam ela na posição de quem precisa se adaptar.
e ele na posição de quem julga se ela está fazendo certo. E isso cria uma dinâmica de insegurança. Ela sempre tentando agradar, ele sempre avaliando. Mas quando você pergunta, que versão de mim te faz sentir mais seguro? Você está reconhecendo algo profundo. Você está reconhecendo que relacionamentos funcionam quando ambos sentem segurança. E você está perguntando o que cria segurança para ele. Não o que agrada. Não o que impressiona. Mas o que faz ele sentir que pode baixar a guarda. Que pode ser ele mesmo. Que pode confiar. Marian Rojas Estapé trabalhou com Fernanda, que fez essa pergunta para o namorado de 2 anos. E ele pensou por um tempo e disse: quando você fica bem com você mesma, quando você está fazendo suas coisas, quando você não precisa de validação o tempo todo, isso me faz sentir seguro, porque aí eu sei que você está comigo porque quer, não porque precisa. E isso tira uma pressão de mim. A pressão de ser responsável pela sua felicidade. E Fernanda poderia ter se ofendido. Poderia ter interpretado como: ele não me quer por perto. Mas ela não fez isso. Ela escutou. E entendeu. Ela estava tão focada em fazer ele feliz, que estava se perdendo no processo. E isso criava pressão nele, porque quanto mais ela precisava dele para ser feliz, mais pesado ficava para ele. E quando ela voltou a se reconectar com ela mesma, com suas amigas, com seus hobbies, o relacionamento respirou e ele se aproximou, porque ela criou segurança, não dependência. 5ª pergunta. O que você gostaria que eu soubesse sobre você que você nunca me contou? Essa pergunta é a permissão completa. É você dizendo: eu quero conhecer as partes de você que você normalmente esconde. E eu prometo que vou receber isso com cuidado. Marian Rojas. Estapé explica que todos temos partes de nós que guardamos, não necessariamente por vergonha, mas porque achamos que ninguém vai entender, ou porque achamos que não é interessante, ou porque nunca tivemos espaço para compartilhar. E homens têm camadas. Camadas de experiências, de pensamentos, de sonhos, que eles nunca compartilham, porque a vida não dá espaço para isso, porque estão sempre ocupados resolvendo, provendo, funcionando. E quando você faz essa pergunta, você está abrindo um espaço sagrado. Você está dizendo: eu tenho tempo, eu tenho interesse, eu quero saber. Marian Rojas. Estapé conta sobre Eduardo, que respondeu a essa pergunta dizendo: quando eu era criança, eu queria ser escritor. Eu escrevia histórias. E meu pai disse que isso não era coisa de homem, que eu tinha que fazer algo sério. E eu parei. Mas até hoje, às vezes, quando estou sozinho, eu escrevo. E nunca mostrei para ninguém, porque tenho medo de que seja ruim, de que meu pai estivesse certo. E a esposa dele disse: eu quero ler. E ele ficou apavorado, mas ela insistiu, não para julgar, para conhecer. E ele mostrou, e ela leu, e disse: isso é lindo. E ele chorou, porque ele guardou isso por 40 anos, essa parte dele que ele escondia. E ela viu, e validou, e de repente, ele se sentiu conhecido, de verdade. Não apenas como marido, pai, provedor, mas como Eduardo, o homem que sonhava em escrever e ainda sonha. Agora você sabe as 5 perguntas, mas saber não é suficiente. Você precisa entender como usar. Primeiro, nunca faça essas perguntas como um interrogatório. Não sente ele e faça uma atrás da outra. Escolha uma, a que faz mais sentido para o momento que você está vivendo, e faça quando vocês dois estão em paz, não em crise, não em briga, em paz. Segundo, quando você fizer a pergunta, espere. Não preencha o silêncio. Não complete para ele. Não interprete antes dele terminar. Silêncio não é vazio. É processamento.
Ele está entrando em camadas dele que ele não visita com frequência. Dê tempo. Terceiro, quando ele responder, não conserte, não minimize, não compare. Se ele disser que tem medo, não diga, não precisa ter medo. Se ele disser que se sente perdido, não diga, você vai achar o caminho. Só valide. Eu entendo. Isso faz sentido. Obrigada por compartilhar isso comigo. Quarto, não use a resposta dele contra ele depois. Nunca. Se ele compartilhou um medo e vocês brigam, não jogue isso na cara dele, porque se você fizer isso uma vez, ele nunca mais vai baixar a guarda, e você terá perdido a chance de ter conexão real. Quinto, não espere que ele seja perfeito na primeira vez. Pode ser que ele desvie, que ele faça piada, que ele diga, não sei. Tudo bem, não force. Só mostra que o espaço está disponível, e eventualmente, quando ele sentir segurança, ele vai usar. Marian ensina que relacionamentos morrem não por falta de amor, mas por falta de conhecimento verdadeiro. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim não conhecê-lo de verdade. E amar sem conhecer é amar uma projeção. Amar uma ideia, não a pessoa real. E essas 5 perguntas são ferramentas de conhecimento real. De ver além da superfície, de tocar nas camadas que importam. Porque é nessas camadas que mora a conexão verdadeira. É nessas camadas que mora o amor que sustenta, o amor que não depende de ele ser perfeito ou você ser perfeita, mas de vocês dois serem vistos. De verdade. Então, se você está sentindo que está perdendo ele, mesmo estando com ele, se você sente que as conversas são cada vez mais vazias, se você sente que vocês estão dividindo espaço, mas não dividindo vida, escolha uma dessas perguntas. E faça. Com coragem, com abertura, com disposição de ouvir o que vier. Porque pode ser que a resposta dele mude tudo. Pode ser que você descubra coisas sobre ele que expliquem comportamentos que você não entendia. Pode ser que você perceba que ele está carregando pesos que você nem sabia que existiam. E pode ser que, ao fazer espaço para ele se revelar, você não só salve o relacionamento, você cria um novo, um relacionamento baseado em verdade, não em suposições, em conhecimento, não em expectativas, em aceitação, não em julgamento. Mas tem uma coisa que Marian sempre avisa, e você precisa ouvir isso. Essas perguntas não vão salvar um relacionamento que já morreu. Se ele já decidiu que acabou, se ele já está emocionalmente fora, se ele já está com outra pessoa, essas perguntas não vão trazer ele de volta. Porque essas perguntas não são mágica, são ferramentas de conexão. E conexão só acontece quando ambos querem estar presentes. Então, antes de fazer qualquer uma dessas perguntas, você precisa avaliar onde você está. Ele ainda está tentando? Ele ainda demonstra cuidado? Mesmo que menos do que antes? Ele ainda fica quando vocês brigam ao invés de ir embora? Se sim, tem esperança, tem conexão possível, e essas perguntas podem ser a ponte que vocês precisam. Mas se ele já saiu emocionalmente, se ele já está vivendo como solteiro enquanto ainda está com você, se ele já te trata como colega de casa e não como parceira, essas perguntas não vão mudar nada. E você precisa aceitar isso e focar em você. Marian trabalhou com Sofia. Estava desesperada para salvar um relacionamento de 6 anos. E ela fez todas as 5 perguntas. E ele respondeu a todas de forma superficial, sem emoção, sem profundidade. E Sofia voltou no consultório frustrada, dizendo: não funcionou. E Marian disse: as perguntas funcionaram. Elas te mostraram a verdade. Ele não quer se abrir. Ele não quer conexão. Ele já saiu. E isso não é sobre você ter feito algo errado. É sobre ele já ter tomado uma decisão.
E você pode fazer as perguntas mais poderosas do mundo, mas não vai mudar o que ele já decidiu. E Sofia chorou. Mas ela também sentiu alívio, porque ela parou de se culpar. Parou de achar que se ela fizesse as coisas certas, ele voltaria. Ela entendeu que ele não estava ausente porque ela não sabia se comunicar. Ele estava ausente porque ele escolheu estar ausente. E essa clareza, por mais dolorosa que seja, é libertadora. Porque aí você para de lutar por alguém que não quer ser alcançado e começa a investir em você. Então, essas perguntas são um teste também. Teste de presença. Se ele se abre, mesmo que seja pouco, mesmo que seja desajeitado, você sabe que tem algo ali. Tem vontade, tem interesse, tem possibilidade. Mas se ele desvia, zomba, minimiza, ignora, você também tem uma resposta. E essa resposta te diz onde investir sua energia. Agora vamos falar de algo que Marian considera essencial: o timing. Essas perguntas não funcionam em qualquer momento. Funcionam em momentos de calma, momentos de segurança, momentos em que vocês dois não estão na defensiva. Se você acabou de brigar com ele e faz uma dessas perguntas, ele vai ouvir como manipulação. Se você está tensa, ansiosa, chorando, e faz uma dessas perguntas, ele vai ouvir como desespero. Se você faz essas perguntas sempre que algo está errado, elas perdem o poder. O momento certo é quando vocês estão bem, quando vocês estão em paz. Pode ser num jantar tranquilo, pode ser numa caminhada, pode ser à noite antes de dormir, quando vocês estão relaxados. Pode ser num final de semana em que vocês tiraram para ficar juntos. O momento certo é quando ele não está com a guarda ativada, quando ele não está esperando cobrança, quando ele está aberto porque o ambiente está seguro. Marian conta sobre Andrea. E esperou 3 semanas até achar o momento certo para fazer a pergunta número 2. Ela queria fazer logo, queria entender o que estava acontecendo, mas ela esperou. Esperou até que eles tivessem um final de semana bom. Esperou até que ele estivesse relaxado. E aí, enquanto eles estavam sentados vendo o pôr do sol, ela perguntou: "O que te faz sentir mais vivo?" E ele respondeu: "E Bruno?" Abriu camadas dele que Ana nunca tinha visto em 8 anos de relacionamento. E ela me disse: "Valeu a pena esperar. Valeu a pena não fazer no momento errado. Porque se eu tivesse feito quando estava ansiosa, ele teria sentido e teria se fechado. Timing é tudo. E você precisa aprender a ler os momentos. Você precisa sentir quando ele está receptivo e quando ele está defensivo. E isso exige presença. Exige que você pare de ficar na sua cabeça, preocupada com o que ele está pensando. E comece a observar de verdade o que ele está vivendo. Ele está cansado? Deixa para outro dia. Ele está estressado com o trabalho? Não é o momento. Ele está relaxado, presente, disponível? Aí sim. E tem outro elemento que Marian Rojas Estapé ensina: sua própria energia quando você faz a pergunta. Se você faz a pergunta com medo da resposta, ele sente. Se você faz a pergunta como um teste, ele sente. Se você faz a pergunta esperando validação, ele sente. Homens têm uma sensibilidade emocional muito maior do que a sociedade ensina. Eles sentem medo, sentem expectativa, sentem quando você está querendo algo específico. E aí eles se fecham, porque eles sentem que vão decepcionar, ou que vão ser julgados, ou que estão entrando numa armadilha. Então, quando você faz a pergunta, você precisa fazer de um lugar de curiosidade genuína, não de carência, não de controle, não de validação, mas de eu realmente quero te conhecer melhor. Eu realmente quero entender você. E não importa o que você responder.
Eu vou respeitar. Essa energia muda tudo. Porque aí ele sente que é seguro se abrir. Que você não vai usar a resposta dele contra ele. Que você está criando espaço, não armando um teste. Marian trabalhou com Fernanda, que fez a pergunta número 3 vezes. Primeira vez, ela estava ansiosa, insegura, precisando de validação. Ele desviou. Segunda vez, ela estava brava, querendo provar um ponto. Ele se irritou. Terceira vez, ela tinha feito terapia, tinha trabalhado em si mesma. Estava num lugar de completude. E ela fez a pergunta de novo. Não porque precisava saber, mas porque queria saber. E ele abriu, e respondeu, e compartilhou medos que ele nunca tinha verbalizado. E Fernanda disse: a diferença não foi a pergunta, a diferença fui eu. Eu mudei, e aí ele sentiu que podia responder. Então, antes de fazer qualquer uma dessas perguntas, trabalhe em você, trabalhe na sua energia, trabalhe na sua ansiedade, trabalhe na sua necessidade de controle. Porque essas perguntas só funcionam quando você está num lugar de força, não de fraqueza. Quando você está oferecendo espaço, não mendigando atenção. Quando você está genuinamente curiosa, não desesperadamente insegura. E agora, vamos falar do que fazer com as respostas. Porque homens vão te dar respostas que você não estava esperando. Vão te dar respostas que vão te fazer repensar tudo. E você precisa estar preparada para segurar essas respostas, sem desmoronar, sem reagir, sem transformar a vulnerabilidade dele em munição para você. Se ele te disser que tem medo de não ser suficiente, você não diz você é suficiente. Para de pensar assim. Porque aí você está minimizando o que ele sente. Você diz: eu entendo esse medo. Eu também tenho medos assim. Obrigada por confiar isso para mim. E você deixa isso assentar. Você não conserta. Você não resolve. Você só valida. Porque ele não precisa que você resolva. Ele precisa que você ouça, que você veja, que você aceite. Se ele te disser que se sentia mais vivo quando era solteiro e podia fazer o que queria, você não leva pro pessoal. Você não chora e diz: então você se arrepende de estar comigo? Você escuta a saudade que ele tem de liberdade. E você pergunta: o que a gente pode fazer para você ter mais disso dentro do relacionamento? Como a gente pode criar espaço para você respirar? E aí você transforma a resposta dele em ponte, não em muro. Se ele te disser que tem medo que você descubra quem ele realmente é e não goste, você não ri e diz: que bobagem. Você segura a mão dele e diz: eu quero conhecer quem você realmente é, todas as partes. E eu não vou embora. E você deixa isso acontecer no tempo dele, sem forçar, sem cobrar, mas sabendo que você criou segurança e que ele vai usar quando estiver pronto. Marian Rojas Estapé ensina que respostas de homens raramente vêm completas na primeira vez. Eles vão te dar um pedaço e esperar para ver o que você faz com aquele pedaço. Se você segurar com cuidado, se você respeitar, se você não transformar aquilo em drama, eles vão te dar mais. Mas se você pegar aquele primeiro pedaço e esmagar, usar para brigar, jogar na cara, eles vão se fechar permanentemente. E você não vai ter segunda chance. Então, quando ele te der uma resposta, por menor que seja, trate aquilo como ouro, porque é ouro emocional. É confiança. É ele dizendo: eu estou tentando me abrir para você. E se você demonstrar que pode segurar isso com segurança, ele vai continuar. Mas se você demonstrar que não é seguro, ele vai parar. E vai voltar para o modo superficial. E você vai ter perdido a chance de ter algo real. E tem um último ponto que Marian sempre fala. Depois que você faz essas perguntas e ele responde, não faça de novo logo em seguida. Não transforme isso em rotina. Não vire a terapeuta dele. Essas perguntas são pontes.
não são interrogatórios. Então você faz uma, ele responde, vocês conversam, e depois você deixa assentar, você deixa aquilo respirar. Você não força mais, porque se você fizer essas perguntas toda semana, elas viram obrigação, e obrigação mata a espontaneidade. E espontaneidade é onde mora a verdadeira abertura. Então, escolha uma dessas 5 perguntas. Espere o momento certo. Prepare sua energia. Faça a pergunta. Espere em silêncio. Receba a resposta com cuidado. E deixe aquilo mudar o relacionamento. Deixe aquilo criar profundidade. Deixe aquilo construir conhecimento real. Porque no final, relacionamentos que duram. Não são os que têm menos problemas. São os que têm mais verdade. E verdade começa com perguntas certas feitas no momento certo com a energia certa. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, se isso tocou em algo real para você, deixa seu super thanks. Porque é assim que esse canal continua trazendo verdades sobre relacionamentos que ninguém mais está falando. E comenta qual dessas 5 perguntas te deu mais medo, ou qual você vai fazer primeiro. Porque eu quero saber.